vamos falar agora de outro problema da cidade, por isso a gente trouxe aqui o Galba Novaes Neto, vereador. Vamos falar sobre o projeto de mototáxi. Esse é outro projeto bastante polêmico, não é, vereador? Verdade, Miguel. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É um projeto polêmico, mas é uma realidade da nossa cidade. E como tal, né, pela nossa obrigação que nós temos, pela função que estamos exercendo, a gente tem que trazer essa temática, essa discussão para a nossa casa, para a nossa Câmara e tentar achar uma solução que seja a melhor possível, né, para a harmonia da nossa cidade. Antes de a gente entrar até mesmo na indicação, até para o senhor explicar qual é a diferença da indicação para o projeto apresentado, como é que a Câmara de Vereadores está tratando esse assunto aí do shopping popular? É um tema sempre recorrente nas discussões da nossa casa, né? Alguns vereadores até um pouco mais ligados a esse segmento sempre trazem essa discussão e a gente está tentando colaborar da melhor maneira possível, até chamando os responsáveis do Poder Executivo, as secretarias que cuidam do shopping popular, que tem por obrigação de administrá-lo. Tanto é que nós temos já essa promessa, como foi relatado aí pelo presidente, né, da Associação dos Comerciantes do Shopping Popular, da climatização, alguns pontos remotos de correio, lotérica, enfim, alguns atrativos a mais para que venha movimentar o comércio. Mas eu estava aqui acompanhando a sua explanação antes da nossa entrevista e vi que realmente é muito interessante a colocação que se fez com respeito à cooperativa, para que se tenha um poder de compra maior e que se tenha, sim, um produto mais valorizado na questão da venda, porque se vai se comprar num valor muito menor e você vai ter a oportunidade de viabilizar ele, de demonstrar ele num preço mais competitivo, para que, sim, também se torne um atrativo, que acho que foi a ideia principal desse shopping popular, é a questão do preço mais em conta, do preço mais barato. E acho que é uma ideia muito válida que a gente vai também acrescentar lá nas discussões na nossa casa, com certeza. O que a gente vê lá em São Paulo, o cidadão vai para uma rua, tem lá o ladrão, oportunista, os caras loucos para te vender um equipamento quebrado, não dá garantia, e todo mundo vai para lá. Por quê? Porque o preço é convidativo. Se a gente não tiver preço, pode botar ar-condicionado ali, pode botar uma atração musical todos os dias, as pessoas não vão comprar, pode até ir para lá, mas não vão comprar. É verdade, a questão que você coloca de São Paulo, né, que já teve a oportunidade de ir lá na 25 de março, sabe que os preços são extremamente convidativos, né? Eu acho que é o maior atrativo, né, nesse segmento e acho que essa ideia é uma ideia muito boa, que a gente pode também passar para os comerciantes, para a associação, enfim, para que eles possam abraçar e tentar trazer como principal atrativo não só a questão da climatização, do conforto, né, não só os pontos remotos de correio, lotérica, enfim, mas principalmente o preço, que eu acho que deve ser o maior atrativo nesse segmento. Verdade, vereador. Agora, vamos falar do projeto, que na verdade é uma indicação, até para a gente entender. O senhor falou que é uma realidade, né, que a cidade já comporta, já tem gente fazendo mototáxi aqui, né, apesar de ser proibido, mas tem gente fazendo. E qual é a diferença de tramitação lá na Câmara, que não é um projeto, é uma indicação? Qual é a diferença? Eu acho importante, Miguel, salientar que a forma como nós estamos tentando encabeçar essa luta, tentando demonstrar para os nossos pares e para toda Maceió, enfrentando uma realidade já latente na nossa cidade, né? Hoje são aproximadamente, como a categoria ainda não se formalizou, então é um dado extraoficial, 4.500 profissionais trabalhando nesse setor, né? É uma realidade que está aí, então se exige um treinamento específico para se trafegar com essas pessoas que não têm por costume andar de moto, estão começando a usar esse transporte por ser um transporte mais rápido, por ser um transporte mais barato, mais em conta. E nós temos também essa preocupação. Então, nós fizemos um estudo da forma como isso deveria ser apresentado, porque já foi tentado de outras vezes e outras oportunidades na casa, mas sofreu muito por vício de iniciativa, né? E nós fizemos um estudo de encaminhar um requerimento solicitando, inicialmente, uma sessão pública, para que a gente venha trazer mais dados para substanciar mais essa discussão e se encaminhar um anteprojeto. O que é um anteprojeto? Um anteprojeto é um esboço, uma ideia, um croquis de um projeto que pode muito bem ser seguido na íntegra pelo Executivo e retornar à casa para votação, ou pode também sofrer algumas alterações, né, algumas sugestões do Executivo para que a gente possa também voltar a discutir e aprová-lo e chegar a um denominador comum.
E essa indicação é feita à Prefeitura. Isso, é uma indicação feita ao Executivo, porque ela deve partir do Executivo, essa indicação. E depois ele estuda, faz o projeto, remete de novo para a Câmara. Isso. A nossa ideia foi junto com o requerimento, como eu disse, o anteprojeto, que é esse estudo que nós fizemos, né? Já tem uma ideia lá de dados, de como se deve ser feita a questão do treinamento para esse pessoal, da segurança, da higienização, né, da forma como se deve ser arrecadado, inclusive, que isso vai passar a ser uma fonte de recurso também para o município, que hoje não tem. Enfim, todos esses dados que nós já tínhamos em mão, passamos para o Executivo, para que ele também faça a sua análise e retorne a casa. Existe algum problema com relação à legislação? Hoje não existe nada que preveja nem a proibição, nem a permissão desse tipo de transporte. Né? Há um entendimento pela superintendência que não se deve existir esse tipo de transporte, uma vez que já se tem o transporte de massa, o transporte urbano de massa coletivo, né? Que hoje, infelizmente, na nossa cidade só temos o ônibus, ainda não temos outros tipos de transporte que venham a fomentar essa necessidade da nossa capital. Mas não há nada que proíba, mas também não há nada que permita. Então, nós estamos tentando fazer essa regulamentação para que a gente tenha um ordenamento melhor, né, uma conscientização tanto da população quanto daqueles que estão a praticar esse tipo de transporte, fazendo essa atividade, logicamente com todas as suas justificativas de sustentação de família, enfim, de oportunidade de emprego que não se existe, que aí é uma outra temática, que se a gente fosse aprofundar vai levar muito mais tempo, mas que a gente venha a chegar a uma solução para que a gente não tenha aí um caos maior do que nós já nos deparamos no trânsito na nossa capital. E se a gente começar a pensar no índice de acidentes, né, e o risco que se corre pelo transporte em moto, a gente começa a botar o pezinho atrás. Né? Se a gente falar de agilidade, né, a gente começa a botar um pezinho na frente. Então, portanto, é polêmico. Se a gente puder dar uma passadinha nas câmeras para mostrar que o nosso trânsito, né, e o TNH1 Notícias fez uma reportagem de uma corrida entre o táxi, o ônibus, a moto, a bicicleta, e a moto levou vantagem, evidentemente. Agora, os riscos que se correm, por exemplo, a gente tem um trânsito que não está instruído nem para o ciclista, nem para o motociclista ou para o mototaxista. Isso. Né? A gente percebe que pessoas andam de moto sem ter atenção ao trânsito. O trânsito que não está sinalizado totalmente, falta faixa de pedestre, as pessoas atravessam em qualquer lugar, né? Outros não usam capacete. Né? E isso fez com que... O senhor analisou também essas condições de trânsito? Claro, claro. Como eu disse inicialmente, Miguel, na nossa entrevista, é uma profissão, é uma atividade que já existe na nossa capital. Nós não estamos iniciando a partir da criação desse projeto, a partir da criação... Aquele colete... Isso, exatamente. Então, isso já é um indicativo de que a gente tem aí. Esses são os que estão identificados no trânsito no nosso dia a dia, fora os que não estão identificados. Então, a nossa ideia é justamente que se tenha um treinamento adequado, né, tenha um treinamento específico para que essas pessoas possam ser capacitadas a transportar pessoas que não têm o costume de andar de moto diariamente, que se tenha um curso de direção defensiva, até pela própria questão hoje da nossa segurança pública. É outro problema que nós enfrentamos muito forte na nossa capital e a gente sabe que muitos desses meliantes, eles fazem uso da motocicleta com garupa, com acompanhante. Houve até uma certa feita, um projeto que tentava retirar o capacete. Isso, a gente acompanhou alguma coisa nesse sentido, mas como eu estava colocando para você, é o seguinte... havendo essa caracterização do transporte, do transportador, do profissional que vai se capacitar e vai se legalizar dentro da cidade de Maceió, a gente vai ter uma identificação mais fácil. Então, você vai saber quem está transportando, quem está fazendo uso dessa atividade, quem não está, até vai facilitar na abordagem policial, né, na nossa segurança, vai ajudar muito. Eu acredito nisso. O senhor, pela experiência, isso, se não houver o aceite da prefeitura, ele esbarra ali. Isso. Se houver o aceite, ele tramita e, no máximo, em um ano, e se aprova. Isso. Nós temos até a necessidade de fazer essa conversação com o prefeito antes que se tenha alguma análise prévia. Nós apresentamos na casa, foi bem aceito por todos os nossos pares, grande maioria, né? E posteriormente a isso, agora que foi aprovado, nós já estaremos marcando uma audiência com o nosso prefeito para que a gente possa explanar para ele tudo que veio a nos convencer, porque, Miguel, eu tive um cuidado muito grande
em fazer essa colocação, inclusive na nossa sessão e em reuniões anteriores, né, com alguns membros, representantes da categoria, que eu sempre fui um defensor muito grande do transporte de massa. Eu acredito que esse transporte vai ser a grande solução para esse caos nas cidades e na nossa cidade, que não é tão grande assim, mas é uma capital e que está vivendo uma problemática muito forte nessa questão de trânsito. Mas também nós fomos convencidos e vimos a questão, o prisma, a visão deles naquele momento, de funcionar até como um alimentador desse transporte de massa. Em regiões muito remotas da nossa cidade, que não se tem a malha viária e a própria rede de transporte coletivo, ela não acompanha esse crescimento. E muitas das vezes o mototáxi, o transporte na motocicleta, ele serve como um alimentador desse transporte de massa, porque ele vai buscar nessas regiões mais remotas o funcionário, o trabalhador, o usuário que usa o transporte coletivo. Então, nós estamos tentando fazer essa regulamentação para que a gente venha também achar uma solução melhor até para o transporte de massa. Então, como eu estava colocando, nós temos esse interesse de que realmente se fortaleça o transporte de massa, mas até então nós não temos essa possibilidade tão cedo, nós não vislumbramos essa possibilidade tão cedo e estamos tentando achar uma solução rápida e prática para a nossa cidade, para o nosso trabalhador. E que seja mais uma alternativa e não um concorrente. Perfeito, perfeito. Que seja mais uma alternativa, um facilitador, como a gente coloca sempre lá nas nossas discussões. Facilitador e que venha melhorar a vida da população maceiense. E não um concorrente, não uma disputa, não uma briga, de forma alguma. Dentro da agenda aí de visita, que o senhor disse que ia marcar audiência com o prefeito, isso já está agendado, está na linha de raciocínio aí para um entendimento? Isso, nós já tivemos um contato com o líder do governo, já solicitamos essa audiência, dentro em breve, eu acredito que nessa semana, no mais tardar na próxima, a gente já tem essa oportunidade de ter uma conversa com o nosso prefeito para que a gente possa aí tentar achar essa solução e ver se ele também compreende o que nos motivou a criar esse requerimento e levantar essa discussão. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Não por isso, Miguel, agradecer a você, agradecer a todos os seus telespectadores que nos acompanharam até agora. Estamos sempre à disposição, sempre que precisar, pode contar com a gente. Bom dia. Bom dia.